Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando, que é muito importante termos saúde. E vamos para mais uma aula de português. Nós vamos falar agora de sujeito e predicado. O sujeito e predicado é uma matéria muito fácil. Toda vez que nós vamos falar uma frase, escrever alguma frase, nós falamos de algo ou de alguém. Então, toda vez que nós fizermos uma frase, falarmos de alguém, esse alguém, este ser, alguma coisa, objeto, pessoa, vai ser o sujeito da nossa frase. E o predicado vai vir a ser o que nós falamos do sujeito. Vamos ver dois exemplos que a tia colocou aqui, ó. Eu tenho o primeiro exemplo. Carla caiu na rua. Carla é o sujeito de qual nós falamos alguma coisa e caiu na rua é o predicado, porque é o que nós falamos da Carla. Então, Carla é o sujeito, caiu na rua é o predicado. Outro exemplo aqui. Irão viajar Pedro, Tânia e Carla. Os sujeitos são Pedro, Tânia e Carlos, porque são os seres do qual nós falamos alguma coisa. Irão viajar vem a ser o predicado, porque é o que nós falamos desse sujeito, ok? Muito fácil, né? Então vocês vão ver outros exemplos na hora de fazer as atividades do livro de vocês e vocês vão ver que é muito fácil. De uma outra coisa que nós vamos falar agora também, que vocês já conhecem, já estudaram e nós vamos estar revendo essa semana, são os porquês, o uso dos porquês. Nós temos 4 formas diferentes de usar os porquês. O porquê separado nós usamos para uma pergunta. Toda vez que vocês forem falar ou escrever uma pergunta, nós usamos o porquê separado. Quando o porquê separado aparece no início ou no meio de uma frase, nós usamos o porquê separado sem acento, ok? Quando nós queremos fazer uma pergunta em que o porquê aparece no final da minha pergunta, nós usamos o porquê separado, mas com acento circunflexo no é. Então, quando o porquê aparecer lá no início da frase, nós usamos ele separado sem acento. Quando ele aparecer lá no final da nossa pergunta, nós usamos o porquê com acento circunflexo, ok? O porquê junto, sem acento, ele é usado para responder a pergunta que for feita. Então, se eu usar a pergunta, por que você não foi à escola? Aí, para eu usar o porquê junto, sem acento, eu vou responder a pergunta. Não fui à escola porque estava doente. Então, quando nós usamos o porquê junto, sem acento, é para responder a minha pergunta, ok? Tem o porquê junto com acento circunflexo. Quando nós usamos o porquê junto com acento circunflexo, nós usamos ele como substantivo, como se eu fosse falar assim: eu não sei o porquê de tanta pressa para eu chegar aí. Então, quando eu uso o porquê junto e com acento circunflexo, eu vou usar ele como substantivo, ok? Então, vocês estarão fazendo as atividades do livro de português. Façam com bastante atenção. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem no grupo. Não fiquem com vergonha de participar, de estar perguntando, tirando todas as dúvidas. Nós estamos na etapa final, mas nosso ano ainda não terminou. Então vamos continuar caprichando bastante e não esqueçam de tirar todas as dúvidas de vocês e completar todas as atividades do livro, que é muito importante. Ok, meus amores? Então façam com bastante atenção, com bastante capricho, e nós estaremos
nos comunicando lá no nosso grupo, ok? Beijinhos para vocês. Fiquem com Deus.